Salve Maria, tudo bom? Vamos começar aqui nossa aula, né? Com a nossa Ave Maria, que a gente sempre começa, né? Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom, gente, a gente está rezando aí, estudando, né? A oração da Salve da Ave Maria, né? Vimos a primeira parte na aula presencial e agora no vídeo eu vou gravar para vocês a segunda parte, acertar o vídeo aqui um pouquinho, a segunda parte da Ave Maria, e devemos terminar aí o estudo da Ave Maria e praticamente das orações, né? Eu vou só passar para vocês a oração do Santo Anjo de Guarda também e falar um pouquinho para vocês sobre o Rosário, né? Tendo mais tempo no final do curso, sobrar algum tempo, a gente volta a falar de algumas outras orações que eu acho também importantes. Então vamos lá, o que a gente já viu aqui, né? Vamos pegar aqui do livro um pouquinho, né? Lição 3, Ave Maria, página 44. Que outra oração costumamos dizer depois do Pai Nosso? Depois do Pai Nosso costumamos dizer Ave Maria, para pedir a proteção da Santíssima Virgem. Diz Ave Maria, né? Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É a parte que a gente vai ver nessa aula. Por que depois do Pai Nosso dizemos Ave Maria? Depois do Pai Nosso dizemos de preferência Ave Maria, porque Maria Santíssima é a mais poderosa advogada que podemos ter junto ao seu divino Filho. Por que devemos ter confiança na proteção de Maria Santíssima? Devemos ter confiança na proteção de Maria Santíssima, porque ela é mãe de Jesus e é também nossa mãe. Porque Maria Santíssima também é nossa mãe? Maria Santíssima também é nossa mãe porque Jesus Cristo na cruz nos-la deu por mãe. Como havíamos de merecer a proteção de Maria Santíssima, havíamos de merecer a proteção de Maria Santíssima, amando, invocando e imitando-lhe as virtudes. Qual a devoção mais agradável à Santíssima Virgem? A devoção mais agradável à Maria Santíssima é o Rosário. Aí nós vamos falar um pouquinho do Rosário, né? Então vamos lá, até falar um pouquinho aqui de Nossa Senhora, né? Mas vamos primeiro ver essa segunda parte da Ave Maria. Eu mandei para vocês um material que fala um pouco sobre isso, né? Sobre a história da Ave Maria. Espero que todos tenham visto, né? Lido aí, né? Essa segunda parte, quer dizer, começa assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Vocês olharem no texto que eu mandei, tem uma breve história de como essa segunda parte foi colocada. A primeira parte, vocês já viram, está na Sagrada Escritura, está no Evangelho. A segunda parte foi colocada pelo magistério da igreja. Quando a gente fala magistério da igreja, a gente está falando principalmente dos papas, né? Então, no pontificado desse papa, daquele papa, ele decreta algo, ou publica uma carta, e nessa carta tem alguma orientação, algum ensinamento para a igreja, tirado, obviamente, do estudo da Sagrada Escritura. Tem toda a revelação, está na Sagrada Escritura, não tem revelação nova, mas também de estudos feitos por teólogos, outros teólogos, né? Não há como não dizer isso, né? Mas, por exemplo, toda a doutrina da Igreja Católica está muito, e toda a teologia da Igreja Católica está muito fundada em São Tomás de Aquino. A doutrina, muito fundada em Santo Agostinho, né? Então, os papas, às vezes, apenas reconhecem algo que a Igreja já está vivendo. Isso é normal até de acontecer, né? Então, essa colocação, né? Salve Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Quando a igreja diz Santa Maria, não é só que a igreja está canonizando Nossa Senhora, não. Mas nessa pequena história que eu mandei para vocês, tem ali algo muito interessante, né? Eu acho que, se não me engano, em São Lucas, quando ele escreve sobre essa parte, que Nossa Senhora chega na casa de Santa Isabel, diz assim: Santa Isabel, ou Isabel, cheia do Espírito Santo. Diz o seguinte, aí que Santa Isabel falou, que em parte é o que a gente reza na Ave Maria, né? Cheia do Espírito Santo. Então, quem fala pela boca de Santa Isabel é o Espírito Santo. Né? Então, quando ela diz o louvor que ela faz a Nossa Senhora, e que coloca a Nossa Senhora nessa posição de cheia de graça, né? Mãe do meu Senhor, não é isso? É o Espírito Santo que está falando. Então, quando a gente diz Santa Maria, Mãe de... Salve Rainha, Maria, Santa Maria, Mãe de Deus.
Santa Maria, a gente está apenas reconhecendo aquilo que Deus, através de Santa Isabel, já havia reconhecido, que Nossa Senhora está cheia de graça. Né? Então, São Lucas escreve isso, né? Cheia do Espírito Santo. Então, cheia do Espírito Santo, cheia de graça, é porque ela é santa. Eu já comentei isso com vocês em sala de aula, né? Alguém que está cheio de graças é santo. Então, falei para vocês que no céu, junto de Deus, todos que estão lá são santos. E todos que estão lá estão plenos em graça. Não há alguém no céu que tenha uma pontinha de pecado. Quem morreu e não está em pecado mortal e que merece o céu, quer dizer, merece o céu porque Deus assim decidiu, ainda tem alguma coisa a pagar, essa pessoa vai para o purgatório. No purgatório ela purga aquele pecado, aquele defeito, e quando está sem aquele defeito, sem aquele pecado, já limpo, totalmente purificado, vai ao céu. Então quem está no céu é aquele que está justificado, é aquele purificado, é aquele cheio de graça. Então, quando Deus diz que Nossa Senhora é cheia de graça, ele já diz que ela é santa. Santa Maria, é o que começa, né, essa segunda parte. Mãe de Deus. Mãe de Deus é primeiro que é um dogma da Igreja Católica, tá? Esse dogma tem o nome de Theotokos, Mãe de Deus. Foi o primeiro dogma mariano reconhecido, se não me engano, no ano 354, tá, gente? Então, lá muito para trás, né? E ele encerra um grande problema, até hoje. Olha só, um dogma resolvido em 354, publicado em 354, heresias que rodavam pelo mundo, aquilo foi resolvido nesse ano de 354, quando o Papa reinante determinou, sim, Nossa Senhora é Mãe de Deus. Obviamente, iluminado pelo Espírito Santo, depois de vários concílios que tiveram, que essa coisa foi definida, né? Nossa Senhora Mãe de Deus, e que esse dogma foi publicado. O que é primeiramente um dogma? Dogma é uma verdade de fé. Para eu ser católico, eu tenho que acreditar e defender naquilo. Mas como é que eu vou acreditar assim? Na fé. Então, a fé que eu tenho em Deus, e que Deus deixou a igreja como custódia dessa fé e custodiando a gente, formando a igreja nos ensina que Nossa Senhora é Mãe de Deus, iluminada pelo Espírito Santo. Só a Igreja Católica tem esse munus. Deus deixou, Nosso Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo conduzindo a Igreja Católica. Então a Igreja Católica é conduzida pelo Espírito Santo. E nesse sentido, quando o Papa define algo de moral e fé, guardados aí 4 condições, aquilo é infalível. Se ele falou aquilo, guardadas essas 4 condições, aquilo se torna algo infalível e uma verdade de fé. É o caso do dogma mariano. Eu, para ser católico, tenho que defender que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Mas como Mãe de Deus? Aí vem as dificuldades nossas, obviamente, né? Deus sempre existiu. Não é isso que eu ensinei para vocês? Sempre, na eternidade. A eternidade é para trás e para frente. Sempre existiu e vai sempre existir, Deus. Se ele sempre existiu, como Nossa Senhora, que é criatura, pode ter sido mãe dele? Se Deus, eu falei para vocês, que não tem início, como Nossa Senhora pode ser mãe de alguém que não teve início? Né? Bom, obviamente, quando a gente fala que Nossa Senhora é Mãe de Deus, a gente está se referindo à maternidade dela, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, em determinado momento, decretou que ele se encarnaria, né? Tomaria a forma humana, a natureza humana, né? Mais que a forma humana, tomaria a natureza humana, se encarnaria e viria ao mundo para estar entre nós. Emmanuel, Deus conosco, não é assim que ensina a Sagrada Escritura? E nesse momento que ele decidiu isso, ele decidiu que ele nasceria como todos nós, vindo de uma mulher, né? O Espírito Santo desceu sobre ela, ela concebeu, foi gerado no ventre da Virgem Santíssima, né? Foi gestado, a gestação de 9 meses, e foram 9 meses certinho. E aí ele nasceu como um bebê, foi criado como um bebê. Então, dali, teve o aniversário de 1 ano do nosso Senhor Jesus Cristo, teve o aniversário de 2 anos do nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Eu não sei se exatamente se comemorava isso, mas com certeza Nossa Senhora e São José comemoraram 1 ano, 2 anos. Era um bebê, depois era uma pequena criança, depois um pré-adolescente, depois um adolescente, depois um jovem, um adulto, e assim foi, como todos nós. Bom, para ele nascer como ser humano, ele precisa ter uma mãe. Todo ser humano tem uma mãe. Vamos excetuar aqui Adão e Eva, tá? A partir de Adão e Eva,
Todos nós temos uma mãe e um pai. Não é isso? Então, nosso Jesus Cristo, vindo como ser humano, e ele queria vir plenamente como ser humano, a não ser o pecado, ele tinha que ter uma mãe. Então, Nossa Senhora é mãe de nosso Jesus Cristo. Eu já expliquei isso a vocês. Ela é mãe da pessoa Jesus Cristo. Ela é mãe, não é só do corpo, como a heresia falava, né? Ela é mãe da pessoa Jesus Cristo, que é corpo e alma. A nossa mãe, a gente diz que é nossa mãe, não é isso? Minha mãe chama-se Arlete. Eu digo que Arlete é minha mãe. Mas não foi ela que me deu a alma. Quem me deu a alma foi Deus. Mas a pessoa Pio tem como mãe Arlete. Né? Então Nossa Senhora é mãe de Jesus. Só que Jesus é Deus. Então Nossa Senhora é mãe de Deus. Jesus, naquela pessoa que a gente chama Jesus Cristo, estava plenamente a divindade, plenamente a humanidade. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. As duas naturezas estão juntas. É uma personalidade só, mas as duas naturezas estão juntas. É difícil de entender, a gente não vai entender nunca, nem os anjos conseguem entender plenamente essa união hipostática, que a gente chama, né? União de personalidade de Deus e homem, ser verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, né? Quando Deus assume natureza humana. Essa união, que a gente chama de união hipostática, nem os anjos entendem. Não é a gente que vai entender. Mas que Nossa Senhora é mãe dele, está lá na Sagrada Escritura, é só ler. Nasceu de Maria, procuraram Maria. Até uma vez que ele estava falando lá na sinagoga, mas esse aí não é, que é o filho do carpinteiro, esse aí não é o filho da Maria. Todo mundo sabia que ele é filho de Maria. Né? Então Nossa Senhora é mãe de Deus. No sentido de que nosso Jesus Cristo é Deus e ela é a mãe do nosso Jesus Cristo. Acabou, gente. Não tem o que a gente tentar entender mais do que isso. Deus quis assim, fez assim. Na cabeça da gente é muito pequenininha. A gente não consegue entender as verdades de Deus, os mistérios de Deus. Não consegue entender. Se a gente conseguisse entender, a gente era Deus. A gente não, eu falo para todo mundo, tem coisas que são mais simples que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender como é que um arroz cresce e vira uma plantinha. Pior ainda, né? Tem algumas árvores que a semente é miudinha, cresce com uma árvore absurda. Não, Pio, mas é porque a gente cavou o chão, botou lá, jogou a água e germinou. Por que germinou? O que fez aquilo germinar? Só uma água? O que a água faz naquela semente que ela germina? E quando ela germina, por que ela cresce e faz aquela árvore daquele tamanho? Quem disse para ela crescer e dar o fruto? Por que dá o fruto? Por que dá a flor? Parece uma coisa que acontece sem controle da gente. E é sem controle da gente mesmo, não tem? Né? Lembra que a gente trabalha fazendo aí coisas hoje em dia na agricultura, como por exemplo enxerto e tudo? A gente faz o enxerto e não é em frente, a árvore vai tomando o caminho dela sozinha, né? Deus mantém isso tudo. Então se eu não consigo entender isso, como é que eu vou entender o universo, a união hipostática? É uma verdade de fé. Eu acredito porque Deus fez assim. Então, se Deus diz, filho, eis aí tua mãe, ela passou a ser minha mãe. Né? Então, se ele chama ela de mãe, se ele chama São José de pai, assim o é. Então, ela é mãe dele, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda é, né? Porque assim é também na glória. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Rogai por nós. Peça por nós. Reze por nós. Interceda por nós. Quando alguém faz alguma objeção a essa parte aí da Ave Maria, né, e das coisas da igreja, diz que não, eu vou direto a Deus. Não, eu já falei com vocês isso aí. Principalmente os nossos irmãos afastados, aí, os protestantes, dizem muito disso. Não, eu vou direto a Deus. Mas na Sagrada Escritura não está escrito isso. Na Sagrada Escritura, em vários momentos, sei lá, centenas de momentos, o que mostra a Sagrada Escritura, a ação de Deus, ela é realizada, não é só através de intercessores, né? Mas ela é realizada através de intercessores. Caramba, a gente pegar a Sagrada Escritura inteira. Eu digo assim para vocês, se vocês pegarem o Antigo Testamento, todos os profetas, eles foram colocados a serviço de Deus, por Deus, foram ungidos por Deus, e exerciam o magistério deles, vamos dizer assim, em nome de Deus. Então, Santo Elias, quando viveu e exortava as pessoas, falava às pessoas, vocês vão ver lá várias vezes nas profecias de Santo Elias, ele invocando a Deus, ele pedindo a Deus.
né? Houve uma época lá que deu seca, né? Foi uma seca de 3 anos, assim diz. E quando acabou a seca, acabou porque Santo Elias foi lá e pediu, intercedeu pelo povo, né? Moisés não intercede pelo povo? Está lá, eu já falei com vocês isso aí, né? O povo toda hora desobedecendo a Deus, toda hora fazendo o contrário daquilo que Deus pedia, né? Toda hora caindo na idolatria, e Deus uma hora fala assim, vou acabar com tudo isso. Aí ele vai lá e fala, não, peraí. Intercedeu pelo povo e Deus ouviu, né? São Paulo, já falei com vocês, fala várias vezes isso, né? Que um intercede pelo outro, exortar o outro, pedir pelo outro. Reze por mim, reze pelos outros, reze por todos. É o que ele pede. São Paulo ensina isso, né? E mesmo quando nosso Jesus estava, a gente vê ali na multiplicação dos pães, o apóstolo vai lá e pede Jesus pelo povo que está sentindo fome. Aí Jesus fala assim, dá-lhes vós mesmos de comer, não é isso que ele fala? Mas alguém foi lá interceder pelo povo, olha, eles estão com fome, estão cansados. Vamos deixar eles irem para eles poderem... Vai lá pedir pelo povo. Jesus não estava vendo isso? Estava. Esperou. A mesma história da boda de Caná. Jesus não estava sabendo o que estava acontecendo? Sabia, sabe de tudo, é Deus. Mas ele esperou a Nossa Senhora lá pedir. E quando pediu, falou, mas já não é meu momento. Quando a senhora faça tudo que ele vos disser. Falou com as pessoas que estavam em volta e olhou para ele, imaginou olhar, né? E ele foi e atendeu a ela. Atendeu Moisés, né? Atendeu o discípulo, né, que pedia alimento para o povo, atendeu Santo Elias, né, quando acabou a seca, né? Vamos ver a intercessão das pessoas, né? A gente, essa semana, poucas semanas aí, falamos de Melquisedeque, né? Intercedendo lá por Sodoma, por Gomorra, você lembra daquilo? Ele falou, mas se tivesse 5 justos, Abraão intercedendo por aquele povo, entendeu? A intercessão é o caminho normal dentro do Evangelho, da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Está presente ali a ação de intercessão de apóstolos, de discípulos, e juízes, e profetas. Tá um monte, várias vezes, inclusive de várias mulheres, né? Se vocês lerem a história de Judite, de Esther, leia a história de Esther, intercedendo pelo povo dela. E conseguiu do rei a libertação do povo, que estava condenado à morte todo, iam ser dizimados. Intercessão é o caminho normal. E intercessora por excelência, junto com nosso Jesus Cristo, é a mãe dele, que ele nos deu como nossa mãe. Olha só, ela é mãe dele e nossa mãe. Olha só que facilidade, gente. Pede a ela que ela pede a ele. Então, quando a igreja diz, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peça por nós, interceda por nós, é essa a função para a qual Deus deixou Nossa Senhora no mundo, para ser nossa intercessora, né? A ação dela no mundo, né? Para ser nossa intercessora, para ser nossa medianeira, para nos levar a Ele. Na aula que eu costumo dar aula também de consagração Nossa Senhora, eu explico isso. Tem um santo que diz que são 3 os degraus para se chegar ao Pai. O primeiro degrau é a Virgem Santíssima, o segundo é Jesus Cristo e o terceiro é o próprio Pai. Então, para eu chegar a Jesus, passo por Nossa Senhora. Porque para vir a nós, ele passou por Nossa Senhora. E ele fica extremamente feliz e satisfeito. Quando um filho dele, entendendo isso, caminha o caminho que ele caminhou. Ele caminhou o caminho da Virgem Santíssima, nós voltamos por ela. Então, nossa intercessão, nosso pedido é sempre através de Nossa Senhora. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Só que a gente coloca ali depois um pouquinho, né? A igreja coloca ali, rogai por nós pecadores. A gente se reconhece pecador. É um ato de humildade que a gente está fazendo. Eu, pecador, não mereço de Deus as graças que ele derrama em mim. Não mereço de Deus o sacrifício dele por mim. Não mereço de Deus o carinho, o amor que ele tem por mim. Não mereço. Não mereço. Por isso eu peço à Senhora, peça por mim. Porque eu me sinto tão miúdo diante de Deus que eu não tenho coragem de chegar diante dele. Por causa da minha indigência, dos meus pecados, da minha impureza. Não tenho coragem. Peço à Senhora, que é minha mãe e é mãe dele. Peça por mim. E ela vai e pede. E Deus atende. Deus, quando olha para a gente, não olha para o nosso pecado. Ele olha para a nossa humildade, para o nosso procedimento, nosso amor por ele, pelas pessoas, pelos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, né? Foi o evangelho de ontem, não é isso? Ele olha para isso.
né? Qual é a nossa atitude? Não para o nosso pecado, porque a nossa atitude demonstra às vezes que a gente está arrependido dos nossos pecados. Eu posso mostrar com a minha atitude que não estou arrependido. Eu posso mostrar com a minha atitude que eu estou arrependido. Então, quando eu estou humilhado, envergonhado pelos meus pecados, e me sinto tão assim humilhado, envergonhado, que eu não tenho coragem de chegar diante de Deus diretamente e peço à mãe dele, que é o caminho que ele fez para vir a mim, foi por ela e eu volto por ela, ele vem e me atende. Sim, esse realmente é humilde, esse realmente está arrependido, esse realmente se considera um nada diante de mim e sabe que sem as minhas graças, sem o meu olhar, ele não consegue fazer nada de bom. E é tão obediente que veio a mim pela minha mãe, que é a mãe dele, é o caminho que eu deixei para ele. Então, meu Deus vem e atende aquela pessoa. Né? Então, peço na Senhora, rogai por nós, e quando eu estou falando por nós, é por todos, eu já falei que a igreja reza como comunidade, né? E por mim também. Rogai por nós, estou falando nós, eu estou incluído nesse nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom, essa frase também é importante, né? Agora por quê? Porque assim, a gente vive no presente. A gente não vive no passado, a gente não vive no futuro, a gente vive no presente. Então, agora, hoje, nessa hora que eu estou falando com vocês, nós temos uma série de dificuldades, de necessidades, de problemas na nossa vida. Né? Estou falando aqui com vocês e eu tenho. Então, essas dificuldades, esses problemas, eu peço a ajuda de Nossa Senhora agora, naquela hora que eu estou rezando. Para os meus problemas de agora, de hoje. Lembra lá do Pai Nosso? Pão nosso, cada dia nos dai hoje. No presente. Eu estou pedindo agora, uma graça para aquilo que eu estou precisando agora, Nossa Senhora. E na hora da nossa morte. E por que a hora da nossa morte? Bom, assim dizem os teólogos e tudo, né? Que esse momento da morte é a separação da alma do corpo. Na hora da morte, a alma se separa do corpo. E isso é tão unido, tão intrínseco, que essa hora é a hora mais capitular, é a hora mais apoteótica, vamos dizer assim, da nossa vida. A hora que nossa alma se desprende do nosso corpo. A gente poderia dizer que é a hora da maior dor que a gente poderia sentir. A alma se separando do corpo. Né? Se separar um dedo do corpo já dói, imagina isso. Separar um dente não dói? O corpo não dói? Imagina separar a alma do corpo. Olha, amor de Deus. É uma hora tão terrível que ensinam assim pra gente, a igreja, que é a hora que o demônio vem mais tentar a gente. Por conta do desespero, da dor, às vezes da solidão em que a pessoa morre. Essa é a hora de maior fragilidade do ser humano. E nessa hora dessa fragilidade, a hora que eu estou mais vulnerável, de repente, à ação do demônio, eu peço uma graça especial à Nossa Senhora, porque nessa hora ela esteja comigo. Nessa hora ela me conceda uma graça especial, para que eu não caia nesse último momento, porque é o último momento que eu tenho para decidir meu rumo para a eternidade. Então, na hora da morte, e sempre que eu contei com vocês, em vários casos aí de pessoas que vão receber extremoção, né, em momentos críticos aí, acidentes, eu contei para vocês algumas histórias aí, né? Então vocês imaginam que tudo isso ocorre, né, da pessoa às vezes ter sido acidentada, ou está no hospital para morrer, e aparece de repente lá um sacerdote para dar uma extremoção, aparece alguém para fazer uma oração. Isso muito provavelmente é obra de Nossa Senhora, querendo levar para aquela alma um consolo, uma graça especial para a hora da morte. Então a gente pede isso, Nossa Senhora, na hora da minha morte esteja comigo, me ajude, seja lá o que for que vai acontecer. Mova as coisas, né? Mova o mundo, de forma que nesse momento eu possa passar para esse momento em paz comigo, em paz com Deus, né? E poder assim almejar a salvação, almejar estar junto de Deus na eternidade. E no final vem um amém, né? Agora, na hora de nossa morte, amém. Eu já falei com vocês que o amém no final da oração é como se a gente estivesse assinando embaixo. Não fui eu que compus a Ave Maria, eu repito a Ave Maria e assino embaixo. Olha, é isso aí. Reconheço isso tudo, peço isso tudo e dou o meu consentimento àquilo tudo. Né? Então, essa é a Ave Maria. E é uma oração fortíssima. É uma oração santíssima. É uma oração que pode santificar a pessoa. Porque através dessa oração a gente pode receber várias graças da Nossa Senhora com vistas à nossa santificação. Tá bom?
Eu vou terminar esse vídeo e vou gravar a segunda parte dessa nossa aula, falando sobre a oração ao Santo Anjo de Guarda e também sobre o Santo Rosário.